Muito boa noite e um bom sábado a todos. Como sabem, cada noite nós temos uns desenhos animados. Eu não ia defraudar-vos hoje, apenas por ser Santa Ceia, e, portanto, convido-vos a vermos os desenhos animados desta noite, introdutórios ao nosso tema de hoje, com o título Fragmentos. Hey! Voilà. Os vídeos são sempre bons porque são melhores do que muitas palavras. As imagens são mais poderosas do que muitas palavras. Eu gostaria de vos convidar hoje, nesta doença do irmão mais velho, a irmos até ao Evangelho de Lucas, ao capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. E a lermos, sobretudo, a última parte desta famosa parábola, que está a partir dos versículos 25. Lucas 15, a partir dos versículos 25. E diz assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio o teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu estás sempre comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu,
estava perdido e foi achado. Sabem, nós podemos dar vários títulos a esta parábola consoante um dos personagens e consoante a maneira como eles agem. O pai é, sem dúvida nenhuma, se olhássemos para ele, era a parábola do pai perdoador. Não há qualquer dúvida. O pai é o elemento perdoador da parábola. Se olharmos para o primeiro filho, a parábola chamar-se-ia o filho esbanjador. E se olharmos para este terceiro filho, para este segundo filho, perdão, a parábola, ou para este terceiro personagem, a parábola chamar-se-ia a parábola do filho zangado. Também não há dúvida nenhuma. E o que é engraçado nesta parábola, para nós compreendermos bem do que é que se trata, é que a um determinado momento, com o filho esbanjador, justamente, quando no versículo diz que este filho tinha esbanjado todos os seus bens, tinha dispersado todos os seus bens, a palavra esbanjar ou a palavra dispersar é uma palavra única que Lucas utiliza aqui. Só aparece aqui uma única vez no Novo Testamento. É a palavra azotos. Não é daqui que vem a palavra azoto. Não é. Mas muitas vezes este a, que é um alfa, antes de uma palavra grega, tem a capacidade de transformar o significado desta palavra no seu oposto, tal como a palavra in em português faz. Por exemplo, se nós tivermos a palavra feliz e colocarmos o in antes, é infeliz. Ou a palavra correto e a fizermos incorreto, tem o significado oposto. E, portanto, esta palavrinha azotos, que tem o a antes, e tem o verbo sozo, que significa salvar ou curar, como tem o a antes, este filho mais novo que tinha desperdiçado todos os seus bens, era, no fundo, o insalvável ou o incurável. E depois temos um outro detalhe interessante. Se vocês pesquisarem bem na Bíblia, os relatos entre irmãos mais novos e irmãos mais velhos não correm bem. Caim e Abel, Ismael e Isaac, Esaú e Jacó, Eliabe e David. Os relatos entre irmãos mais velhos e irmãos mais novos não são o melhor formato para a Bíblia. Às vezes também não para as famílias. E este é um relato justamente de uma família. De uma família que poderia ser qualquer uma das nossas. Há relatos familiares em que os irmãos mais velhos são um bom apoio, é verdade. E há relatos familiares em que os irmãos mais velhos não são. Porque por serem mais velhos, muitas vezes os pais dão-lhes a capacidade de eles serem mais responsáveis e cuidarem dos outros, e eles tornam-se um bocadinho protecionistas. E às vezes tão protecionistas, que acabam até por usurpar algumas das funções paternais. E algumas daquelas que são as particularidades dos pais. Eles tomam-nas, muitas vezes, para si. Daí o problema dos irmãos mais velhos. Particularmente, nós compreendemos este irmão mais velho pela maneira como ele dialoga com o pai. Em lugar de um coração, este irmão mais velho tem uma calculadora. Sirvo-te há tantos anos. Ainda não me destes? Ele tem uma calculadora, ele vai contando aquilo que ele faz. E esse é realmente o seu drama. O drama que se passa muitas vezes nas famílias é o drama que se passa também nas igrejas. E se os irmãos estão com atenção às parábolas que Jesus conta em Lucas, é óbvio que o capítulo 15 de Lucas divide os dois irmãos, como o Evangelho dividiu. O irmão mais novo são os publicanos, os pecadores e as prostitutas. O irmão mais velho são os fariseus, os escribas e os doutores da lei. Era muito claro. Mas o que é interessante é que o pai gosta de ambos. E é isto que nem um nem outro muitas vezes perceberam. Notamos também que este irmão mais velho consegue viver facilmente sem o irmão mais novo. Aliás, ele habituou-se à perda. Foi-se embora, paciência, olha, perdeu-se. Porque como este irmão mais velho vive a sua relação com o pai em termos de contabilidade, ele acha que a sua permanência de filho deve ser feita nesse tipo de relacionamento. Os pais são para dar ordens. Os filhos são para obedecer. Não é assim que, por vezes, irmãos, nós vivemos a nossa relação também na igreja?
Deus é para dar ordens e nós, como filhos, para obedecer. E às vezes ocorre-nos também que podemos acabar por viver o nosso relacionamento com Ele baseado numa calculadora. Aquilo que nós fazemos é capaz, afinal de contas, de ter algum mérito. E, portanto, quanto melhor nós fizermos, melhor. Ele nos vai ver e melhor se vai relacionar connosco. E depois existe este problema incontornável da matemática divina. Sabem que a Bíblia é muito matemática. Aliás, eu estou a preparar uma série de temas, já não será convosco, peço imensa desculpa, mas será primeiro com a minha igreja de Odivelas, sobre a matemática de Deus. E é uma coisa espetacular, porque a Bíblia é essencialmente matemática. Só que tem um problema. Quando nós chegamos à matemática de Deus, a maneira como Deus conta surpreende-nos sempre, porque Ele não conta da mesma maneira que nós. Enquanto que nós fazemos adições, Ele faz multiplicações. E às vezes exponenciais. E enquanto nós muitas vezes fazemos divisões, Ele prefere fazer adições. Daí que Ele se sinta bem com o irmão mais novo. E hão de reparar, meus irmãos, que como este filho não vive a sua relação com o pai como um verdadeiro filho, ou seja, baseada numa relação de amor, ele também não consegue viver como filho, verdadeiramente. Ele vive como escravo. E ele reclama do pai. Um escravo reclama quando não se sente satisfeito. E ele não se sente verdadeiramente satisfeito. Pois, a este tu mataste o bezerro cevado. A mim tu nunca me destes um bezerrinho para eu ir fazer a festa com os meus amigos. E, portanto, ele reclama do pai. E hão de reparar que quando o pai é o pai e o criado que se abeiram deste irmão e que lhe tratam o mais novo como teu irmão. Ele não. Ele não considera o mais novo como seu irmão. No fundo, o que ele diz ao pai é o seguinte: ok, se tu queres receber, à vontade. Tu é que és o chefe. Não contes é comigo para seguir o mesmo exemplo. No fundo, é justamente isto que ele diz. E os irmãos sabem que se nós verificarmos bem, Jesus conta uma parábola que é verdadeiramente interessante. Provavelmente uma parábola verdadeira, mas que estava impregnada da cultura da altura. Uma cultura influenciada por um senhor chamado Aristóteles, que viveu 4 séculos antes de Jesus. E o que é que Aristóteles tinha ensinado que levasse a esta parábola? Aristóteles tinha ensinado uma coisa engraçada. Aristóteles tinha ensinado que o ser humano vê-se pela forma como ele age. O fazer determina o ser. Era assim que Aristóteles ensinou. E, portanto, as pessoas nobres veem-se pela maneira nobre como elas agem, como elas fazem. E esta maneira grega, que foi levada não só pelos gregos, mas também pelos romanos, impregnou a cultura judaica. E impregnou a nossa também. E nós muitas vezes também nos vemos desta maneira. As pessoas veem-se pela forma como elas agem. E se elas agem bem, são boas pessoas. Não é verdade? E se elas agem mal, são más pessoas. E Jesus Cristo vem com o Evangelho que reverte tudo isto. O que Jesus Cristo diz é: às vezes as pessoas que agem bem são más pessoas. E as pessoas que agem mal são boas pessoas. Tudo depende da maneira como elas se veem a si próprias e da relação que elas têm justamente com o Pai. E este irmão mais velho estava justamente impregnado desta filosofia de Aristóteles, tal como nós muitas vezes. E o nosso problema é que nós condicionamos a obediência apenas em termos de fazer, em termos daquilo que eu realizo, em termos daquilo que eu sou capaz de fazer para Deus. Enquanto que esta parábola diz-nos uma coisa: Deus não quer tanto que nós façamos algo para Ele. O que Deus quer perfeitamente é que nós o possamos compreender. E esta é a doença do irmão mais velho. É que ao não compreender quem é o Pai,
ele também não se compreende como filho. Ele não sabe que ele é imensamente rico. Ele não precisava de pedir o bezerro cevado ou outro bezerro qualquer, porque o pai diz-lhe: mas filho, o que é meu é teu. Tu ainda não reparaste que tu não precisas de pedir? Tu ainda não reparaste que tu podias levar o bezerro cevado à vontade? O que é meu é teu. E este filho tem essa dificuldade. Tal como nós, às vezes, irmãos, temos dificuldade em nos vermos como herdeiros legítimos do céu. Porque às vezes nós continuamos a pôr a ênfase demasiada naquilo que fazemos. E se tivermos uma boa calculadora, o resultado é sempre negativo. Porque precisamos sempre de fazer mais, e mais, e mais. Porque olhamos para outros irmãos mais velhos que continuam a fazer bem e mais que nós. E nós pensamos que se calhar eles estão um patamar acima do nosso. E nós pensamos que precisamos de fazer ainda mais. E o que o pai diz é: não, tu não precisas de fazer mais. Tu precisas é de ser mais. Essa é a grande diferença. O mais novo não tinha feito nada de relevante. Na verdade, tinha esbanjado o que era do pai. Mas, ao aceitar-se como esbanjador, o pai percebeu que não tinha perdido um filho. Tinha o ganho. E, no fundo, o que o pai diz a este filho é uma coisa estranha. O teu filho, o teu irmão estava perdido e eu acabei de o ganhar. E ele estava perdido fora desta casa. E o mais velho estava perdido dentro daquela casa. E por isso o pai dá ao mais velho duas coisas. Dá-lhe matéria para refletir e para decidir qual é o lugar que ele quer continuar a ocupar dentro daquela casa. Mas ele, engraçado, não deixa, nem pode deixar justamente de ser pai. Os filhos podem deixar de ser filhos. Ele nunca deixará de ser pai. Quando os irmãos leem esta parábola, verificam que ambos os filhos vivem centrados noutras coisas. Um vive centrado na fortuna que pode esbanjar, o outro vive centrado naquilo que ele tem que fazer para o pai. Só o pai é que vive centrado nos dois filhos. E se calhar, se nós nos centrássemos na relação que devemos ter com o pai, se calhar poderíamos centrar na relação que devemos ter com o filho. Porque uma não vai sem a outra. E também nós, nesta família, irmãos, de certeza que temos os irmãos esbanjadores, os mais novos que não nos ouvem, que acabam por fazer asneiras, que acabam por sair porta fora e que mais tarde, ao regressarem, são sempre olhados com um olhar de desconfiança: o que é que este agora vem fazer aqui? Como se o lugar já não lhe pertencesse. E o pai está aqui para nos dizer uma coisa engraçada. Porque ele é pai. E porque ele consegue reconhecer quando um filho erra, ele é capaz de lhe continuar a dar sempre e sempre o lugar de filho. E eu acho que esta é uma boa história, sobretudo quando nós nos começamos a beirar de uma ceia, onde o nosso lugar é sobretudo de irmãos. Irmãos que erram. Irmãos mais velhos e irmãos mais novos. Mas irmãos que precisam do mesmo pai para os ajudarem a ser filhos e a serem irmãos. Irmãos que precisam de um pai que os ajude a perceber que é na medida em que eles reconhecem cada um deles os seus próprios erros que eles podem encontrar aquilo que nós chamamos redenção. Eu gosto imenso desta parábola, porque o que ela me fala é de regozijo, é de alegria, é de ressurreição. O último versículo é justamente isso que diz o 32. Era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Afinal de contas, muitas vezes é isso que acontece na igreja. E mesmo os irmãos mais velhos que pensam estar vivos, às vezes não passam de sepulcros caiados. E ambos, os mais novos e os mais velhos, precisam de ressurreição.
precisam de renascimento. Abeiremo-nos do Pai, genuinamente, e alegremo-nos pela reviravolta que Ele faz no interior das nossas vidas e pela maneira como Ele nos faz passar da morte para a vida. Amém.